Olá, tudo bem? Sou o pastor Sandro Valérios, da Igreja Presbiteriana do Jardim América. E hoje, no podcast, está aqui comigo o pastor Robert. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, Sandro. Fico alegre pelo convite que você me fez. Ouça os podcasts da Igreja Presbiteriana do Jardim América. Muito papo diferente, curioso, teológico para você. Bom, pessoal, eu chamei o Robert aqui para a gente falar um pouquinho, tá acabando o ano, né? Hoje é dia 31. Espero conseguir terminar de editar esse vídeo para pôr no ar. E a gente vai falar um pouquinho sobre a prática comum. Está começando o ano e alguns cristãos têm o costume de ler devocionários. E a gente vai falar um pouquinho sobre bons devocionários, como usá-lo e vamos tentar ver o que a gente aprende aqui, tá bom? E aí, Robert, conta. Começo de ano, todo mundo tem projetos, né? O ano seguinte, todo fim de ano o meu projeto é sempre já emagrecer. E a maioria das pessoas, creio eu, que é assim, começa ano, as pessoas, o grande projeto já em mente é sempre emagrecer. Mas, e o nosso devocional, onde fica, né? Então é muito interessante esse assunto que você falou sobre usar os devocionários. E até você tinha comentado sobre essa troca também do devocionário pela Bíblia, né? Acho que daí tá um ponto que é perigoso. O devocionário, para mim, ele é um apoio muito bom. É um apoio muito bom. A gente incentiva aqui na igreja a leitura de bons devocionários. E eu acho que ele é um instrumento que dá um start para aquele momento de refletir. Porque o devocionário, o que é? Uma porção bíblica. Se a gente pegar os devocionários em geral, a maioria deles, eles sempre tem uma porção bíblica. Você vai ter um devocionário que não é devocionário. Você comprou um livro de filosofia, um livro... Daí existem, né? Uns com algumas reflexões diárias, alguns... eu acho que, assim... Mas estamos falando de uma igreja, estamos falando de um povo cristão que tem que ter na sua rotina diária um período em que ele lê a Bíblia, um período em que ele reflete. Eu acho que o devocionário ele tem essa vantagem porque por trás do devocionário você não tem um pensador. Sim. Você tem um teólogo, você tem um pastor e a reflexão que ele vai te ajudar a fazer ou vai tentar mostrar para você é uma visão de um teólogo, de um pastor. Ou seja, quando eu falo teólogo, eu estou falando de alguém que está lendo a Bíblia, está interpretando contexto e tal. E do pastor, aquele que conhece a comunidade, conhece o problema diário. Quer dizer, se só tiver o teólogo fazendo, Sim. vai virar um livro de exegese, um comentário bíblico. Se o cara for só pastor, pode virar devaneio, né? O que a gente vê muito por aí. Devaneio bíblico, filosófico, sei lá o que. O interessante do devocionário é que ele vem com aplicações, né? É isso aí. Eu mesmo, em alguns momentos, além da Bíblia, eu comecei a usar o devocionário há algum tempo. E vinha com aquelas aplicações que às vezes no momento você está precisando daquela aplicação, né? Que é o que você falou, que é um pastor, não só um teólogo, mas um pastor que vive o dia a dia da igreja, né? E eu acho muito bom. Aliás, eu acabei usando um devocionário, digitando ele no grupo de WhatsApp por um tempo, né? E mandava toda manhã no grupo da igreja, porque achei interessante, que foi bom para mim, está passando para a igreja. A gente precisa, eu acho, não sei se o termo é resgatar, essa cultura do uso, né, do devocionário. É lógico, é aquilo, né, novamente, não deixando a Bíblia de lado, mas muito interessante, usando a Bíblia e o devocionário. É isso que é importante. Acho que é o maior devocionário nosso, deixa eu pegar aqui, virando aqui, gente. O maior devocionário nosso é a Bíblia. Então, assim, o que a gente incentiva na igreja é a leitura bíblica, a leitura diária. Isso é importante. Eu acho que se a pessoa não lê nenhum devocionário, mas lê a Bíblia, tá ótimo. O contrário é complicado. A pessoa lê o devocionário e não lê a Bíblia. Ou porque lê o devocionário, acha, não preciso ler a Bíblia, eu tô lendo o devocionário. No devocionário, geralmente, eu trouxe alguns aqui, né? Acho que o mais comum pra gente aqui, não sei se você usa, é o A Jornada. A jornada, né? A Jornada, aqui na igreja a gente tem... Nós fazemos, né, a leitura, a gente incentiva a leitura do devocionário A Jornada. Vou pegar até outro aqui. Esse é o novo, né? Esse aqui é o 9, esse aqui é o desse ano aqui.
a gente tá vendendo aqui na igreja, a gente meio que pega, né, na livraria e coloca aqui à disposição para o pessoal comprar, para dar de presente e tal, né? Esse aqui é o volume 10, mas esse aqui é o 3, o volume 3, que esse aqui a gente manda em áudio. Esse aqui é a editora, a gente conversou com o Alberto e tal, que é o dono, né, da Z3, a gente meio que pediu para ele, né, se autorizou, e a gente faz as devidas, dando, né, todo o crédito, a gente coloca uma vinhetinha, ele é produzido pela Z3, você pode adquirir ele e tal, e a gente narra, esse aqui é o 3, é o de 2013, né, e esse aqui é o 10 de 2020, então a gente narra de anos atrás para não fazer uma concorrência direta. Então a gente incentiva a leitura desse e ainda manda em áudio esse aqui. O áudio podcast hoje, né, é engraçado que eu falo, fazer um intervalo aqui, um parênteses. A gente fala podcast, a gente lança esses vídeos como podcast, né? Podcast seria só o áudio, né? Mas a gente faz um videocast, né? Mas a gente manda esse aqui em áudio e orienta. Mas se você pegar, por exemplo, cada devocionário, esse aqui é o A Jornada, tá? Os outros não vão ser diferentes, mas A Jornada ele tem aqui o texto bíblico, você tem a data, o texto bíblico, um tema e uma reflexão que é bem assim, mastigada, uma aplicação muito... O que eu gosto da jornada é que as aplicações são bem assim, sabe? Eu me sinto às vezes como... quando você vai num médico, por causa de um machucadinho, alguma coisa, e às vezes você tem não sei, minha mãe é enfermeira, então às vezes eu passava por isso. Você tinha uma machucadinho de nada, então ela vinha, ela passava um negócio, um outro, botava você ficava com aquele bagulho, parecia que engessava o braço, né? E aí você vai às vezes no PS, às vezes o cara vai lá, às vezes aplica alguma coisa pequena e simples no local e pronto, cauterizou, na hora. Doeu, ardeu, mas acabou. E às vezes a jornada, eu gosto porque as aplicações da jornada são muito pequenas, assim, simples, fácil você guardar, mas são muito diretas, assim, né? Tá. E às vezes tem outros devocionários. Legal esse aí que vem. Eu não vou pegar outro. Né? Sim, ele tem um espaço por oração. Mas você tem um devocionário que faz assim toda uma abrangência, é o gesso da minha mãe, sabe? Espalha metiolate para todo lado. É aquele seminarista quando vai pregar, né? Ele prega um texto e ele traz todos os sermões dele num só para ver, né, se ele rende. É mais ou menos isso. O devocionário ele fica muito amplo, muito assim. E aí depois não tem tempo para ler a Bíblia. Não, e você fica, o que eu faço com isso, né? Tá bom, ensino, é bom, mas onde que eu aplico? O que eu faço? A grande pergunta que eu termino às vezes é o que eu faço com isso? E o devocionário, ele é bom. Mas eu acho que ainda o devocionário ganha da caixinha de promessa. Não, a caixinha, não, é sério, que antigamente tinha caixinha de promessa, né? A caixinha, se você não conhece a caixinha de promessa, era um caixinha, às vezes uma bolsinha, inventaram uma com zíper também, né? Só versículo de promessa boa, né? Você tinha a promessa de Isaías, né? Assim, a promessa não, né? O convite para Isaías, né? E fora que é todo versículo fora de contexto. A quem enviarei? Quem irá por nós? Mas aquela de que ninguém vai te ouvir não tinha, né? É verdade. Mas aí você lia a caixinha de promessas, tirava um só, lia um versículo e pronto, eu li a Bíblia no dia. Isso eu acho muito mais perigoso. O que eu acho, qual a maneira correta de ler o devocionário? Eu acho que é isso que a gente precisa entender. O devocionário é bom, ponto. Não substitui a Bíblia, é outro ponto. Não troque. Leia o devocionário, leia a Bíblia. Se for ler o devocionário para não ler a Bíblia, aí não funciona, aí não está certo, né? Eu acho que talvez deveria existir um jeito certo, então. Qual seria esse jeito certo? Então, você usa ele na data que vem em cima? Eu uso. Você usa? Eu uso. Eu leio, tanto porque a gente narra, então eu já estou acostumado a pegar e ler os dois no dia. Às vezes para mim assim é tranquilo acordar, ler um, né? E depois é que a gente agora narra por pacote, né? Eu convidei um monte de gente para narrar. Antigamente eu narrava sozinho.
Então acabava que quando ficava corrido, eu acabava lendo no dia mesmo o devocionário do dia. Lia no dia, editava no dia e distribuía no dia. E virava uma loucura. Confessar minha caixinha de promessa aqui, porque eu tinha o costume de abrir ele e ler um e marcava ele. Aí no outro dia eu abria de novo o livro e marcava o que eu li naquele dia. Eu não seguia a data. Você seguia a sua data, sua agenda. Minha agenda, tipo caixinha de promessa. Você abriu e... Eu acho que o devocionário ele não segue uma liturgia assim, com os eventos, a não ser Páscoa e Natal, acredito, né? Sim, sim. Que eu acho que acaba aprendendo mais, talvez alguma data assim mais. O livro, né, da Páscoa que o pastor lá no Pita veio lançar. Ah, sim, esse já não é um devocionário, mas está pulando o assunto. Eu tinha uma pergunta para você, qual o melhor jeito da gente ler o devocionário? Você não respondeu. Bom, mas qual a melhor maneira de ler o devocionário? Eu costumo ler, logicamente, pela manhã. A primeira leitura antes da Bíblia, eu leio ele, antes da Bíblia. Então, para iniciar o dia, né? E lógico, uma oração antes, acredito. E agora a melhor forma, receita, nunca parei para pensar nisso. Eu gosto, eu oriento. É que a grande questão da leitura bíblica é você faz a leitura sistemática da Bíblia. Se você faz a leitura sistemática da Bíblia, pega lá as divisões lá para você ler a Bíblia em um ano, alguma coisa do tipo, ou inventa um método de leitura bíblica sistemática. Quando eu falo sistemático, estou dizendo Gênesis, Apocalipse, entendeu? Ou de Mateus, Apocalipse. Você tem gente que faz a leitura do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ou lê o Antigo e o Novo paralelamente, tal, dependendo do tempo que você tem, quanto você pode se dedicar. Mas se você não tem uma leitura sistemática da Bíblia, eu nunca dá certo, eu pego, mas às vezes eu queria ler sortido e tal, então lê a partir do devocionário. Porque tipo, você tem o texto bíblico no devocionário, né? Então, deixa eu pegar um outro aqui. Então, pegar a jornada. Nunca pensei dessa forma. Do Paulo Solon, que vai fazer propaganda dele aqui, né? Esse aqui, Recados do Céu. Esse aqui é antiguinho. Esse aqui é o primeiro volume dele. Também feito pela Z3 também. Então ele tem aqui, ó, esse devocionário é chique, tem prefácio, tem introdução. Olha lá, então você tem aqui uma leitura bíblica, né? Então você pega, eu falo assim, lê o texto bíblico, faz a leitura devocional, depois acabou, orou, tal, legal. Agora eu vou ler a Bíblia a partir da onde? Lê a partir do versículo bíblico do devocionário. Então você pega o versículo bíblico sugerido aqui e lê a partir dele. Aí pegar talvez o contexto desse texto, tudo bem que os devocionários em geral explicam o contexto, mas para você pegar o texto bíblico e se aprofundar, né? Eu estava lendo ontem Salmo, por exemplo, eu estou lendo, a gente está gravando, né, o volume 3 da jornada, em áudio, e eu tava ali a minha agenda ali, ó, vendo? Fui até o dia 15 de janeiro lendo, e ele começou, o volume 3 começou em Salmos mesmo, aplicações de Salmos, só que ele lê um versículo do Salmo, um versículo do Salmo 8, 2 versículos do Salmo 8, aplica a partir dele e tal. Pô, lê agora o Salmo todo. Né? Tipo, ele é um start, ele é Você vai ler e não vai perceber, né? Você vai ler e não vai perceber. Então isso pode criar pode ser uma prática para o cristão. Poxa, vamos ser honestos, você lê uma página no devocionário em 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Acordou, tomou seu café e tal, vai lá, abre o devocionário, 1 minuto e meio. Coloca um relógio para despertar 10 minutos mais cedo, pronto, não vai te atrasar. E aí você lê 1 minuto e meio, faz sua oração. E aí, qual o contexto desse texto? Abre a Bíblia e lê o capítulo completo. Legal. Pronto, mais o quê? Mais 3, 4 minutos? Faz mais uma oração, bora trabalhar. Legal. Então, assim, eu acho que é uma dica. Interessante. Uma dica para quem não tem essa prática, pode começar, né? Muito bom. Mas tem os devocionários que são para datas específicas. Você está com... Esse é o de Natal? É o de Natal. Esse é o do Cada Dia. O Cada Dia acho que é o mais antigo dos devocionários. Sim. Que tem, né?
Cada dia é muito bom, eles são excelentes, os devocionários cada dia. Mas eles lançam, né, os de períodos. Esse aqui foi o de Natal. Esse aqui veio na minha cesta de Natal do Mackenzie, eles mandaram para mim, que é muito bom, acabei ele hoje. Mas tem um que saiu ano passado, eu não sei se a Z3 republicou ou se lançaram um novo, eu não fiquei atento. Esse foi maravilhoso, esse aqui. Esse aqui foi um dos melhores devocionários que eu já li de períodos, né? Esse aqui foi Reflexões de Natal, foi do ano passado, do Leitão. Assim que foi publicado, o Alberto já me deu um de presente já. Esse aqui, eu comi esse devocionário, para não dizer outra coisa. Foi muito bom para mim. Tanto que o estado que ele tá, todo rabiscado, todo anotado, que eu fazia as anotações. Depois eu tive conversando com o Rodrigo Leitão. Você usa sua leitura devocional de seus sermões? Esse eu usei. Não é assim é óbvio, não é pregar o devocionário, não é isso. Esse é o comentário que eu fiz com o Leitão. Ele em algumas devoções, em alguns escritos do devocional dele, ele foi profundamente, assim, foi quase que uma exegese em alguns pontos. Ele foi preciso, esse aqui foi muito bom mesmo. Eu acreditava que ia sair algum de Páscoa também nesse mesmo gabarito, mas eu imagino que você escreveu um devocional dessa qualidade é muito cansativo pro teólogo, né? Imagina o quanto que o Leitão se debruçou para escrever esse devocionário. Isso aqui é muito bom. Uma que ele tem que enxugar, né? Enxugar muito, né? Até a exegese que ele fez, ele vai enxugar muito para colocar numa porção pequena. É verdade. Mas agora vamos falar desse aqui que caiu. Peraí, deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Quaresma. Crente não gosta muito desse nome, Quaresma, né? Assim, você sabe que é uma análise histórica, né, nessa divisão entre protestantes e católicos, que fez os protestantes abrir mão de muita coisa boa só porque parece católico, né? E o que não faz o menor sentido, né? Até mesmo nas estruturas das igrejas, né? Os vitrais, sei lá, o advento, até palavras, termos, né? Às vezes eu estou aqui, quando eu vejo que tem católicos no templo, pessoas, a minha igreja é pequena, então é fácil perceber quando tem alguém que não é da igreja, e às vezes gente que vem no artesanato, o artesanato aqui na igreja é muito, muito católicos que vem, e que às vezes vem visitar, então eu uso palavras, às vezes até fazendo um ofício fúnebre uma vez, era de uma pessoa católica, né? Eu estava lá, me chamaram, então eu li o credo apostólico, convidei todo mundo para rezar o Pai Nosso, eu uso o vocabulário desse, não. Aí eu uso termos como Eucaristia, nossa pastor, eu sou tão católico, né? Falar Eucaristia, né? Mas não, e Quaresma é uma dessas palavras, né? Sim. E interessante o período da Quaresma, é como está sendo tratado, né, nesse livro aqui. Não é um livro, na verdade. Esse se trata apenas de uma leitura bíblica. Uma leitura bíblica, são os evangelhos, na versão NVI. É NVI ou NVT? Não lembro agora. Deixa eu ver se ele coloca aqui. Eu lembro que a versão bíblica aqui é... Eu lembro que eu gostei, eu lembro que eu olhei e falei, não, que legal. Eu até parei para, se eu não me engano é NVI, agora eu não vou achar aqui. Porque eu lembro que eu assim que eu peguei na mão, a primeira coisa que eu quis ver era nova versão internacional. Tá aqui, ó. É a nova versão internacional. Não lembro qual foi a edição que eles pegaram aqui, mas é uma das mais antigas, é de 92 essa edição aqui. Mas mesmo assim, é um texto mais gostoso, eu gosto muito de trabalhar em NVI. E a proposta, leitura bíblica... Os 4 evangelhos, 40 dias. 40 dias muito de leitura bíblica. Muito bom. Esse livro é uma leitura diária da Bíblia. Tá? É um livro que é para ler diariamente. A gente pode pensar, né? Por que não pega a Bíblia mesmo, né? Tá aqui. Podia, né? Pega a Bíblia, você só divulga só
só o quadrinho, né, com a divisão, e cobra do pessoal. Eu acho que, isso é uma opinião minha, que você transformar ele num pacote exclusivo, que é uma liberdade que a gente tem hoje, facilidade de imprimir isso, sai baratinho, isso é R$7 cada um desse aqui, né? Barato pra caramba, então todo mundo pode ter um desse, dá pra ter um desse. Então você pega pra você mobilizar a sua igreja. Eu acho que vira um compromisso diferente. Sim. O cara pegar isso aqui, botar na mesa dele ali, colocar na pasta do trabalho, na gaveta da onde ele trabalha, você abriu, tá lá na cara. E é legal assim, Sandro, saber que a igreja toda está engajada a fazer a mesma leitura. A proposta é essa. E a igreja toda lê a Bíblia, lê os 4 evangelhos em 40 dias no período da quaresma, tá? Que são os 40 dias que antecedem a Páscoa. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã também, né? Os católicos costumam guardar bem, geralmente fazendo jejuns, fazendo alguma penitência talvez, né? Um sacrifício. Existe bastante, diria até, não pejorativamente, mas quase que um folclore em cima desses 40 dias da quaresma, né? Um período em que se guarda mais. Eu acho que isso não faz sentido, né? Uma vez que somos cristãos os 365 dias do ano, 366 agora em 2020, mas o fato não é o período da quaresma não se reserva a sermos cristãos especiais, diferente dos outros 300 dias do ano, 320 e poucos dias do ano que sobra, além desses 40. Mas... Você sabe que a denominação anterior que eu vim, chegava a semana de ceia, sabe? Oração semana de ceia. Irmão, cuidado, semana de ceia. E eu ficava, né, pô, mas... Perde o ingresso da ceia, é isso? Tipo assim, semana de ceia você tem que reservar mais o resto da semana, as 3 semanas depois, de boa. Mas é o risco que a gente corre, às vezes, de ser um pouco religioso, né? Isso. O medo meu quando falou sobre a gente fazer uma proposta dessa, quando surgiu lá, foi o nome do pastor dele? Nossa, esqueci, né? Ele é coreano, né? É coreano. Tá, coreano. Ji Young Park, Pastor Park falou, o meu medo foi justamente esse. Você talvez criar um senso de que esses 40 dias são especiais, os outros 320 e tantos dias... Pensei a mesma coisa. Não precisa ler a Bíblia. Mas eu acho que é a mesma coisa do ano novo, tá virando o ano agora. Você começou falando bem, né? Por que a gente se prepara para começar uma nova empreitada em janeiro, né? A gente pode começar a fazer academia em qualquer mês do ano, não precisa ser janeiro. Eu acho que culturalmente a data soa bem. Você começa uma agenda nova, você leva um caderno novo sem orelha, né? Que não está rabiscado, as folhas do fundo da última matéria estão inteiras ainda, porque vai chegando, você vai começando a rasgar, vai começando. Aí então você querer começar com a letrinha nova em outubro, que o seu caderno já está todo bagaçado, você espera acabar logo aquele caderno e começar tudo no novo, né? Então eu acho que essas viradas, elas te dão um impulso, né? E esses 40 dias antes da Páscoa, uma sugestão como essa, eu acredito que vale a pena investir. O que eu achei legal é assim, é lógico, podemos pensar assim, uma dinâmica para fazer a leitura. Nós não precisamos de uma dinâmica para estar fazendo a leitura da Bíblia. Mas eu achei interessante a dinâmica de toda a igreja ler e estar compartilhando essa leitura, entendeu? Com os irmãos. Até pensei no grupo da igreja, entendeu? Tá compartilhando essa leitura. Exato. Essa dinâmica eu achei interessante. Mas a gente, aí que tá, né? Como você falou, corre o risco de ler os 40 dias e não ler mais. Você não pode. Eu acho que a ideia é você criar, a partir daqui, um start, é a virada do ano para começar a academia. É bem isso, né? Mas a nossa virada vai começar mesmo 40 dias antes da Páscoa. Começa com a leitura dos 4 evangelhos em 40 dias. Motiva a igreja a engajar nessa leitura e oração, né? Como se fosse mesmo não é uma preparação para a Páscoa no sentido de que a gente precisa fazer alguma coisa para ter uma boa Páscoa. Cristo fez o que precisava ser feito para a gente ter Páscoa. Aliás, ele é
princípio dessa Páscoa, ele é o Cordeiro. Mas a igreja aproveitar esse momento para se sensibilizar e se aproximar da Páscoa, se aproximar, o que eu falo, de intimidade com Deus nessa Páscoa. E eu achei legal, o pastor Park falou aquela vez que também há as questões dos cultos, né? Você vai chegar e falar num culto, vamos dizer, temático, no da ressurreição, e a igreja já está mais imersa, né? Sim, é interessante, entendeu? Tá aí uma sugestão para Páscoa, então, gente. Leitura bíblica, 4 evangelhos em 40 dias. A igreja toda lendo junto. Esse livrinho aqui, ele está sendo produzido, né, pelo pastor Park. Ele tem aqui o contato. Eu vou deixar os contatos do livro aqui na descrição do vídeo. Aí você pode entrar em contato, inclusive pelo WhatsApp dele. Ele tem aqui o WhatsApp e tal. É uma impressão legal, tá? Ninguém tá fazendo plástico. Tá bom? Pagando todos os direitos do Novo Testamento. Você vê que quando a NVI foi lançada, ela foi lançada primeiro num pacotinho do Novo Testamento. PNT, né? Isso. Primeiro com o Novo Testamento. Sim. E eu lembro de ter comprado, e eu acho que eu paguei coisas assim mesmo, tipo 4, 5 reais eu paguei, era só o Novo Testamento, lembro. Só, né? Aqui tudo bem que tá os 4 evangelhos. Mas aquele James fez a mesma coisa, né? Fez a mesma coisa. Primeiro o NT, agora o AT. Uhum. Então tá aí, uma sugestão para a igreja ler toda junto, ler todo mundo. Gente, a coisa que não faz mal pro crente é ler Bíblia. Tem gente que tem uma crise, né? Ai, pastor, não sei o que lá, assim, não existe, meu querido. Pode ler à vontade. Né? É interessante hoje que as pessoas têm tempo para todas as coisas, né? Eu tiro de mim. Cara, eu vi uma reportagem, acho que foi eu não vou lembrar agora, um blog desses de tecnologia, não lembro qual foi, que o brasileiro gasta em média 3 horas e meia por dia em rede social. Nossa, é muito coisa. Então 3 horas e meia gastando tempo com uma coisa, tudo bem. A rede social hoje é a cadeira na calçada de 30 anos atrás, né? A vovozinha colocava a cadeira na calçada e cuidava da vizinhança dali da cadeira, né? E hoje já não sabemos colocar a cadeira na calçada. Ela pega o celular e fica lá stalkeando os vizinhos e sabendo da vida de todo mundo. É verdade, mas por um outro lado, a rede social tem o seu lado bom. Né? Sim. Tem mais que a gente gasta muito tempo com isso, né? Gasta tempo demais. Então, assim, acho que diminuir esse tempo dedicado à rede social e usar isso para uma outra coisa, eu acho que seria bom. Não precisa só ser ler a Bíblia e fazer oração. Estou dizendo isso, a vida do crente não é só ler a Bíblia e fazer oração, é fazer muitas outras coisas, se envolver com pessoas, às vezes ter mais relacionamentos. E viver esses relacionamentos pessoalmente. Às vezes a gente passa aí tempão trocando mensagem com alguém, quando podia simplesmente sentar com ela numa mesa, tomar um café e bater papo, né? Acho que isso, o que a gente faz de vez em quando, né? As conversas não é só por WhatsApp, é também se encontrando. Daí, um devocionário para terminar. Só uma moto aí. Um devocionário para terminar. Eugene Peterson. Ruim desse devocionário. Tem um lado ruim. Esse devocionário. Você que conhece? Não conheço. O ruim desse devocionário. Tem uma coisa horrível, eu preciso falar. Só saiu um. Só saiu um. Olha o Eugene Peterson. O interessante é que aqui o Eugene... Esse é antigo pra caramba, esse devocionário. Eu já li 2 vezes já. É que ele quer ver? É de 2008. 2008, a edição aqui no Brasil, em 2008. Tá? Estados Unidos, 93. Qual editora que é? Ele é cadê? Da editora Palavra. É a mesma que editou, acho que um livro do Ricardo Costa. Então assim, saiu esse aqui, depois não saiu mais. E aqui ele começou a usar os textos bíblicos da mensagem. Que ele já estava escrevendo. Isso aí, infelizmente, Eugene Peterson, ou felizmente, está junto com o pai já. E por isso a gente sabe que ele não vai publicar outro desse. Agora, um outro que eu não tenho, já paquerei ele várias vezes, penso um dia inteiro, é o do John Stott.
Do John Stott. 365 dias com John Stott, acho que esse é o nome. Ah, eu já vi esse nome. Eu não tenho esse, eu adoraria tê-lo, né? Porque eu gosto demais de John Stott. O Ed também tem, né? O Ed René? Ah, tem! Ah, tá aqui, o Tom Jean. O Tom Jean. Deixa eu pegar aqui. É bom, hein? Esse aqui é da Mundo Cristão. Da Mundo Cristão. Aliás, o bom do Tom Jean, vou fazer uma propaganda aqui pro Ed René, é que ele tem esses códigos de QR Code. E eu leio o devocionário dele, esse aqui é muito devocional, então assim, eu leio, esse aqui eu faço igual o seu lá. Olha lá, eu leio. A caixinha. Eu leio o devocionário e marco, esse eu já li. Aí eu pulo pro outro, eu não vou seguir numa data. Até ele nem tem, né? Ele não tá ligado em datas. Eu vi muito devocionário dele no YouTube. Então, que é justamente, você tem aqui o QR Code que te joga pro vídeo no YouTube, que é a reflexão do próprio texto. Então esse aqui é um daqueles que eu faço assim, no meu dia de folga, porque é um devocionário que ele não é essa leitura relâmpago. Sim. Da jornada e tal, né? Com isso não quero dizer uma leitura pobre, tá? Eu disse, a jornada ele é uma leitura curta, mas é incisiva, é muito direta. O Talmud ele já tem aquele formato um pouco mais amplo, só que é um estudo bíblico mesmo. Isso aqui você... tanto que eu faço estudos mesmo. Eu as anotações, como é que fica isso aqui? Deixa eu ver se dá foco. Olha o estado que fica o livro. Das minhas leituras, né? Esse eu ganhei da Jane, da G3, da Z3, ela que me deu de presente. Esse é um devocionário. Devocionário, comentário, presente de aniversário, 6 de fevereiro. 6 de fevereiro é meu aniversário. Talvez dar o do John Stott de presente. Esse é muito bom. Eu tava falando contigo e lembrando de um outro devocionário que eu tenho aí, que é também diferente. Ele é muito antigo, é do Rubinho. Ele é um devocionário feito em cartoon para adolescente. O Rubinho ele só foi um pouco infeliz no prefácio, que ele fala que é um fast food. E aí teve gente que criticou ele, daí, falou assim, o alimento espiritual não pode ser um fast food, né? No sentido, eu acho que ele foi infeliz por causa disso, né? Porque o fast food ele tem essa ideia de ser algo que mata a sua fome, mas tem uma pobreza de proteína, assim, tá tudo descontrolado. Quem vive de fast food passa mal, essa que é a verdade. Então você falar para um crente viver de fast food espiritual, ele vai passar mal. E ele mesmo na verdade mas ele usou porque, ele lançou esse livro na década de 80, 90, acho que foi 90. Então assim, e era para adolescente, então imagina, tava começando a surgir McDonald's, começando a surgir essas coisas, nem tinha Burger King em lugar nenhum aqui no Brasil, acho que o McDonald's tinha só lá em Campinas, na Glicério, só, se você quisesse ir no McDonald's tinha que ir lá, ou no máximo tinha no Iguatemi, não lembro. Então assim, a palavra fast food tava meio que em voga, então ele usou isso como e aí acabou sendo mal interpretado, mas é um devocionário para adolescente, é muito bom. E ele faz também essa mesma estrutura, ele faz um texto bíblico, aí ele tem um cartoon que ele faz, né? Um cartoon e tal, o Rubinho ele era da época da Gente Gospel, uma revista que tinha, uma revista adolescente que tinha esses mundo gospel, que tinha, tava aqueles SOS da vida, esses negócios todos, então tava bem famoso os termos, as palavras, então ele meio que usou, ele entrou nessa onda, fez um devocionário muito bom, mas curtinho, acho que devia ter o que, umas 30 acho que, devocionais só. Então assim, tipo, você lê um por dia, um mês você mata o livrinho dele. Mas uma ideia legal, né, para adolescente. É para adolescente. Criando a cultura. Criar uma cultura, porque para adolescente hoje, cara, é difícil. Difícil. Aqui a gente consegue fazer funcionar um trabalho com eles semanal, mas fazer eles ler a Bíblia todo dia, quer dizer, a gente não, pai e mãe tem que fazer, mas os pais e mães dizendo isso pra gente, eu falo pelas minhas, eu tenho 2 adolescentes em casa, cara, você passa 3 horas no Instagram, mas não passa 20 minutos com uma página da Bíblia aberta. E assim, Sandro, é um desafio. Até uma pergunta, como você vê essa nova geração na questão devocionária? Eu acho que a gente nós temos que falar a língua deles. Usar um termo mais tecnológico para isso. Talvez, mas eu nem falo, não é só uma questão de tecnologia, eu acho que é uma questão de linguagem mesmo, uma questão de linguagem. Eu sou professor,
trabalho com adolescentes, eles chegam a fazer o ensino médio técnico, né? Que é onde eu dou aula, na ITEC, chegam com 14 para 15 anos, são bem novinhos mesmo, né? Estende até os 17, 18 anos. E dou aula no curso técnico noturno também, então pego uma geração um pouquinho mais adulta desses adolescentes. Adolescentes ainda mais com 21, 22 anos, já trabalhando, já pagando as contas, gastando o salário inteiro em celular chique. Que é a primeira coisa que eles fazem quando ganham dinheiro é comprar um celular chique. E eu diria que o que está nos distanciando deles é a linguagem. É a linguagem. O vocabulário deles é muito, muito denso. Muito denso. E eles possuem, assim, termos curtos que têm significados amplos. Então a gente está meio que tendo tá virando meio de ponta cabeça o uso da linguagem. Então a gente, para comunicar com eles, precisa fazer isso de forma infiltrada, subversiva. É quase que você tirar um do meio deles, converter o cara e soltar lá no meio para ele. Então, por exemplo, tem um movimento que acontece na ITEC, aqui de Nova Odessa, com um rapaz, Matheus, conheci o Matheus. Matheus é esse cara adolescentão mesmo, de 22 anos, do tipo que pega o primeiro salário e compra um iPhone. Não, o primeiro salário paga parte do iPhone, né? Não dá pra comprar de uma vez só, divide, aí fica pagando, né? Algum ano trabalhando pra pagar o iPhone. Aí o Matheus, ele é dessa linguagem, é dessa geração, tá correndo atrás de trabalhar, de estudar, estuda à noite, sabe? É um adolescentão mesmo, né? E ele, junto com outros colegas que têm a mesma cabeça dele, assim, que é crente, reúne a galerinha de terça-feira. A escola é uma escola laica, não pode ceder uma sala para você fazer um encontro religioso, porque por mais que você tenta dizer que não é um encontro religioso. Então a gente se encontra lá no pátio, a gente não, eles, tanto que isso que é uma coisa boa. Eu sou pastor, sou reverendo, como alguns chamam às vezes, né? Você gosta de falar, né? Reverendo, você adora chamar de reverendo na frente dos outros. Eu sou pastor de igreja, ele sabe disso, todo mundo sabe disso. E eu vou lá no encontro deles, eles se reúnem num corredor, senta no chão, um violão, se reúnem num corredor ali e lê a Bíblia e compartilha. Eles quando falam umas heresias, eles quando falam umas besteiras ali, mas o pessoal tá tentando, sabe? E eu vou lá como observador. Sim. Eu vou lá, eu fico quieto, assim, e o legal é que o Matheus entende isso. Quando eu vou lá, eles não traz, não, pastor, tá um pastor aqui com a gente, traz o pastor pra cena, bota eu no meio pra eu... Pô, cara, eu não tenho a linguagem deles, eu não consigo. E o negócio funciona, eles se reúnem. Aí me chamaram uma vez pra falar até, e eu confesso que eu fui morrendo de medo. O Matheus chegou, não, pastor, ele chama de professor, chama de Sandro, né? Na escola que me chamou de Sandrão. Ô Sandro, vem cá, você não quer falar um pouquinho com a gente na terça-feira? Aí pastor, a gente vê um microfone, vê um público, a gente chora, a gente adora falar, né? Mas pra falar, é uma outra linguagem. Quem sou eu pra falar com essa turma, né? Aí eu fui lá, levei texto bíblico, fiz do jeito mais simples possível. Dei uma ideia do contexto, tentei contextualizar o máximo possível, sem banalizar, uma coisa que eu aprendi com meu amigo Marquito, aqui de Piracicaba. Sim. Contextualize sem banalizar, né? Dei o contexto daquele texto bíblico, expliquei o que estava acontecendo naquela época e depois expliquei como isso funcionaria hoje. Quando eu comecei a falar, eu tinha 12, 15 minutos para falar só, tinha uns 3 gatos pingados. Eu falei, Matheus contou que um pastor ia falar, a turma vazou, né? Eu chego lá, sempre uns 10. Cara, e a ITEC de Nova Odessa, ela é feita assim em sacadas de meio andar, sabe? Fica uma sacada de frente para outra. E eu tava aqui na base, e aí tinha uma sacada aqui, né? E aqui fica uma rodinha, então você tem aqui, a gente senta aqui e aqui fica uma rodinha. Começou a chegar gente, e de repente a sacada também tava cheia. Olhando e ouvindo. E aí eu tava tentando falar alto, aí eu virei pregador pentecostal, não queria, né? Porque não tem microfone, o negócio é aberto, o som vai, o pessoal tava ali em cima, e você viu que eles estavam tentando ouvir. Cara, foi maravilhoso, mas por que foi? E eu fiquei pensando, eu não tenho a linguagem deles, mas a credibilidade
do evento é feita por eles. Aí a gente penetra a bolha. E a gente consegue falar com eles com muita tranquilidade. Ó, seria a coisa mais ridícula no mundo eu chegar a tentar falar do jeito deles. Eu ia virar o tiozão da Suquita. Não ia dar certo. Então eu fui como eu sou, Sandrão. Tenho meu jeito brincalhão, dou aula há muitos anos, tenho mais de 20 anos de magistério. Então, para falar com adolescente, eu tenho eu tenho alguma linguagem, mas eu não falo do jeito deles. Eles são uma tribo, eles têm uma linguagem totalmente específica. Então, mas o que me deu aval, o que me credenciou, foram eles mesmo, que fazem o evento. E os meninos gostam. Quando o Matheus chama um cara para falar, e o pessoal fala, pô, ele não é da nossa tribo, vamos pensar assim, né? Eu falo tribo, nem eles usam mais esse termo, a gente que falava um tempo atrás isso. Mas, aí eu penetro a bolha, a convite deles, isso meio que me deu uma credencial e deu crédito. A credibilidade deles, né? Exatamente. Então, assim, para responder a sua pergunta, eu acho que esse é um jeito, a gente conseguir dar identidade para eles, a gente conseguir dar estrutura para eles funcionar, que é o que a gente faz aqui na igreja. A gente tem aqui o Clube Team. Por que tem esse nome? Porque eles deram o nome. O nome é eles que dão. Você poderia forçar, né? Tipo, a ITB tem essas estruturas de sociedade interna, vai chamar UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Pô, pra mim o nome, sabe? Funcionando, tá bom. Pra mim, o que eu quero é fazer eles chegar a Cristo. Isso que é a minha prioridade é essa. Foi para isso que Deus me chamou. Aí, se eles quisessem chamar de UPA, pra mim tava ótimo, tava até prático, porque daí a IPB já tem logomarca, já tem tudo pronto, né? Então já tava tudo pronto. Mas eles não gostam, eles preferem chamar de Clube Team. E aí, se tivermos que fazer uma arte, alguma coisa, eles têm tudo, tem o espaço deles. No espaço deles, funciona do jeito que eles, sugerem. Mas a gente não abre mão de alguns valores. Sim. Bíblia. Eles estudam contextualizar Bíblia. sem banalizar. Exatamente. Contextualizar sem banalizar. Eles estudam Bíblia. E aí tem um colega nosso que há um ano atrás eu desafiei ele para começar. Sabe quando o cara investe? Chegou meio chucrão, ainda não tinha muito jeito, meio sargentão. Com o tempo ele foi percebendo, ele foi entendendo. Ele tem um filho adolescente também. E aí ele foi pegando o jeito, o negócio deslanchou. Hoje o maior encontro que a gente tem aqui na igreja, assim, funcionando, é o do Clube Team. A gente tem o encontro do artesanato, que é com pessoas mais católicas, como eu disse, que é a Magda, uma senhora aqui da igreja que faz isso também com maestria, reúne 20, 25, 30 pessoas assim, toda quinta-feira, e o Clube Team que funciona terça-feira à noite. Então assim, os adolescentes vêm, tanto que a gente fez uma sala para eles de 4x4, é um cubo mágico gigante, é 4x4x4. A sala, fizemos uma paredona assim de giz para eles, vamos colocar um televisor, internet, um sofá, uma mesa de... Estamos dando a cara para eles, do jeito que eles gostam, porque eu quero que eles tenham essa identidade. Aí entra a credibilidade. Eu confio nesses caras. É quando eles nos dão credibilidade que a gente chega com a palavra de Deus. E aí você não precisa... Tanto que o Luiz Fernando, que é quem cuida, ele não fica falando com eles com gíria. Entendeu? Ele não perde tempo com isso. O negócio dele é Bíblia. Ele não precisa virar adolescente para falar com o adolescente. O que ele precisa é fazer os adolescentes confiar nele. Como é que cria essa confiança, né? Dando identidade para eles. Que é o que acontece na ETEC. Eles têm identidade deles lá. Vou chegar eu lá como pastor e falar, gente, isso que vocês reúnem aqui tá muito bagunçado, vamos fazer uma liturgia. Agora começa com uma oração, depois vai ter um canto, depois vai ter uma oração de perdão, depois vai ter outro canto, depois vai... Cada um de uma igreja. Não, vai ficar, morre o negócio, não funciona. Do jeitão deles, eles chegam lá, eles vão chegando, sabe, desorganizadamente, senta pro chão. E quando eu falo desorganizadamente, eu tô falando de qualquer jeito. Eu tô falando que eles chegam, cada um sai numa sala num horário, então eles vão chegando, senta pro chão, tal, não sei o que lá. Funciona. Eu acho que aí para criar então essa devocional, criar essa experiência bíblica, ela começa daí. Ambiente com identidade própria, para eles se sentirem seguros, e aí a gente penetra com a palavra de Deus. E a partir desse envolvimento com eles, a gente vai criando as responsabilidades deles. Ler Bíblia,
fazer oração. Sim. E isso mostrando de uma forma muito tranquila. Tem funcionado. Aqui tem Legal, funcionado. Legal. Vai melhorar ainda mais, com certeza, mas porque é um projeto que começou há 2 anos, então ele não amadureceu, a gente está aprendendo e tal, então tem muito que melhorar ainda. Mas o estudo da linguagem é o que me interessa. Eu fiz essa pergunta porque iniciando o ano, nós com projetos novos e nós vamos focar mais na galera. Perfeito. Legal. Vamos dar tchau pra turma então? Opa. Pessoal, vamos bate-papo então com o Robert. O Robert é pastor na igreja evangélica Ebenezer. Fica aqui na divisa da cidade, ali próximo da Avenida Amizade, perto do Pague Menos, né? Isso. E é um amigo muito querido meu. E a gente, aliás, quem acompanha a série de mensagens já me ouviu falando nos sermões aqui da igreja, nas mensagens bíblicas de domingo, que às vezes eu estou estudando junto com o pastor Robert. Tá aqui. Esse é o pastor Robert. E esse é o pastor Sandro, que eu também falo. Lá na sua igreja, né? Estou estudando essa mensagem junto com o pastor Sandro. A gente divide muito o espaço pra gente estudar junto, a gente compartilha muito. Quando eu falo, a gente senta mesmo na mesa, rabisca. Você só vê a gente no Facebook. Tem foto nossa, às vezes estudando a Bíblia junto. Ele traz os milhões de comentários bíblicos que ele tem. A gente abre aqui alguns que eu tenho aqui também, que você tem muito mais que eu, né? Ele é o dono da arte. E a gente faz tudo junto. Que Deus te abençoe. É um prazer ter você aqui. E espero que você tenha gostado desse tempo aí, desse bate-papo. Até mais, hein? Tchau. Até mais.